O que é xamanismo? Quais são os motivos da crescente busca pela cultura nativa? Existe ligação entre xamãs, aliens e física quântica? Essas e outras perguntas serão respondidas por Maurício Eloy, professor formado em História da Arte, História da Cultura. Há 30 anos dedica-se aos estudos sobre xamanismo tradicional, em especial na área de antropologia, mas com livre dinâmica em conversas com outras disciplinas e saberes. Gravamos esta entrevista extra sobre seus estudos xamânicos, logo após a gravação da sua palestra para o Xamãs Connect, o Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, que reúne mais de 100 grandes condutores xamânicos do Brasil e representantes de 18 países. Se você tiver dúvidas sobre o tema abordado, a melhor forma e a mais rápida é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11988801545. Lembre-se de curtir o nosso canal e compartilhe o link deste vídeo com os amigos. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Olá Samuel, tudo bem? Bom, o xamanismo, ao meu ver, nessas pesquisas que eu venho fazendo, e mesmo na minha relação com o próprio xamanismo, nas experiências que eu venho tendo, eu entendo que o xamã ou o xamanismo é um sistema de linguagem muito sofisticada. Logicamente que algumas culturas, ela vai abraçar dentro dessa linguagem a religiosidade, a cura, mas eu vejo o xamã como um sacerdote, um agente cósmico até. Eu acho interessante porque o xamã ele tem essa capacidade de comunicação muito ampla que a própria física quântica, eu acho que no seu caminho vai demonstrar isso pra gente. Olha, eu não sou um entendedor de física quântica, mas eu leio alguma coisa, eu percebo assim, eles já divulgaram, né, em termos teóricos, que existem aproximadamente de 10 a 12 mundos paralelos. Se a gente for fazer um caminho para trás e tentar entender o xamanismo e ver mesmo na fala dos próprios indígenas ou de civilizações mais antigas, eles já falavam dessas realidades. Então parece que a física quântica, logicamente que tem muito caminho ainda para traçar, ela nos apresenta um pouquinho do que o xamã já tem a certeza. Eu percebo o seguinte, eu sou historiador, né? Com a Revolução Industrial, nós perdemos uma relação muito próxima com o sagrado, logicamente com a própria natureza e com a própria tradição. Então eu acho o seguinte, nesses últimos 100 para 150 anos, nós vivemos uma situação muito difícil. Logicamente que a tecnologia é uma coisa muito bacana, importantíssima, mas ela por si só não dá conta. Por isso que eu acho, Samuel, que nós, até mesmo o leigo, ele está muito assim aflito em querer entender o que é o xamanismo, em querer resgatar o xamanismo e tentar trazer para a gente nessa nossa vida e tentar resolver todas essas questões que a gente está envolvida na atualidade. Olha que interessante, eu tenho assim, um contato com um grande pesquisador chamado Gilberto Lascaris. Ele escreve um livro chamado Quando o Xamã Voava, e tem um capítulo nesse livro que chama muita atenção, onde ele fala do xamã travestido. Agora, quando a gente estuda o xamanismo e a gente conversa com algumas comunidades mais antigas, eles falam que não existe a questão de gênero para o xamã.
Então um xamã, ele não é nem homem, nem mulher. O que é um xamã? Um xamã é apenas um xamã. Mas existem algumas culturas no norte da Europa, na Índia, no Tibete, de homens que se travestem de mulheres, né? Então, o que a gente percebe aí? Que não existe essa questão de gênero. Tanto é que existe um livro chamado O Cálice e a Espada, que é um livro fabuloso, que fala da parceria, e ela prova pra gente que essa questão do patriarcado ou matriarcado, né, começa a se apresentar no princípio das grandes civilizações. Ou seja, antes, no Neolítico, no Paleolítico, não existia essa questão de gênero. Primeiramente, para quem quer entender o xamanismo, a gente tem que, logicamente, estudar, compreender o aspecto histórico do xamanismo, para a gente entrar nesse mundo da própria intuição, e que, ao meu ver, pode ser que é o meu entendimento, né, nesse sentido, que a intuição ela é feminina. Eu posso falar pela minha experiência particular, né, já conversei com várias amigas, assim, e, enfim, com vários estudiosos sobre isso. Então, acho que a nossa intuição ela é uma ferramenta importante, né? Logicamente que o xamã ali utiliza isso, e algumas pessoas que não têm ligação nenhuma com o xamã também utilizam disso, né? O próprio cientista, o próprio artista, o próprio médico às vezes. Então acho que a intuição ela é uma ferramenta que nós devemos prestar atenção. O primeiro, eu acho que para entender o aspecto histórico, apesar que ele tem um capítulo lá que a gente tem que ressaltar, que é do Mircea Eliade, né, que chama Xamanismo, a técnica arcaica do êxtase. Importantíssimo. A gente só tira um pouquinho, assim, a gente só discorda um pouquinho da ideia que ele fala da mulher, né, mas isso foi um erro na época, enfim. Então tem o xamanismo, a técnica arcaica do êxtase, fundamental. Você tem quando o xamã voava. Você tem o xamanismo e as linhas misteriosas. Poxa, você tem os livros da Bia Labate, que é um livro mais técnico, que fala das plantas, que é interessante, porque é muito difícil a gente falar das plantas psicoativas, que é muito confundida com drogas ilícitas, enfim. E nós temos uma gama de livros importantes na área de xamanismo. Eu cito esses em principal. Bacana, essa pergunta é importante porque existe um fenômeno um pouco preocupante acontecendo aí. Todas as plantas psicoativas, ou psicotrópicas, ou psicodélicas, como eu chamo, tem que ser usada de uma maneira responsável, tem que ser usada no momento ritual, né, ou no momento religioso para alguns grupos. E está acontecendo uma coisa que eu soube agora, que existe agora, assim, embaladas, olha que coisa maluca isso, onde as pessoas, é vendida para as pessoas ayahuasca misturado com outras substâncias. Isso é um perigo, né? Então assim, nós devemos ter responsabilidades no uso das plantas psicoativas. Existe um livro escrito por uma historiadora, se eu não me engano, espanhola, eu posso passar o nome para vocês agora, onde ela faz um mapeamento de que nós começamos a usar essas substâncias no período do Paleolítico, a nossa espécie, né? A espécie Homo sapiens. Parece que os neandertais não usavam essas substâncias. Isso são achados arqueológicos. Então, são 50 mil anos, Samuel, usando essas substâncias. Só que quando a gente vai conversar com o indígena, eles não usam de uma maneira imprudente. Então, o que eu acho? A mídia, ela distorce muito, esse é outro problema. Mas hoje, por exemplo, nós temos o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista, que vem aí mostrando para a gente a importância do uso dessas plantas, não só em ritual ou no aspecto religioso, mas também no aspecto terapêutico. Então, acho que é fundamental as pessoas procurarem saber de fato como se faz o grupo de confiança que vocês vão estar utilizando esse tipo de substância. Aí já Terence McKenna eu gosto muito, inclusive
Você perguntou dos livros, né? Todos os livros do Tennessee McKenna, o Alimento dos Deuses, Alucinações Reais, são livros importantíssimos, o Retorno da Cultura Arcaica, né? O Tennessee McKenna, ele tem um trabalho importante e ele coloca de novo aquele que você me perguntou sobre as mulheres, a mulher como principal na pesquisa dele. Ele é um visionário, né? Infelizmente ele morreu muito jovem, e ele trouxe um trabalho fundamental para a gente entender o que de fato é o xamanismo na nossa época. Então ele traz para a gente uma possibilidade, logicamente ele é um cientista. Isso é importante porque muitas vezes um xamã, mesmo um xamã da cidade, ou enfim, não tem essa credibilidade. Quando um cientista envolvido com o xamanismo nos apresenta esses caminhos, eu acho que o xamanismo, aquele que é o próprio xamã da cidade, ou xamã urbano, ele tem, então, uma forma de mostrar, olha, não, mas não sou só eu que estou falando isso. Olha, você tem esse cientista que é o Tennessee McKenna, inclusive o irmão dele, Dennis McKenna, que é vivo até hoje, que é um farmacologista, né, nos apresenta a importância da gente ter essa relação com essas substâncias, né, psicoativas e com esses mundos paralelos. Então, o trabalho desse McKenna é fundamental para a gente entender o que é hoje o xamanismo. Eu penso o seguinte, aí eu lanço uma ideia aqui, um pouco diferente dos meus amigos da ufologia, mas é uma tese, né? Eu não vejo muito com bons olhos as abduções. Então eu lancei uma palestra em 2000 no MAN, quando eu trabalhei no MAN, onde foi pela primeira vez que eu apresentei a possibilidade de um xamã impedir as abduções. Se eu estiver correto na minha leitura de que as abduções não é um benefício, a única pessoa ou a única tecnologia ou a única maneira de se impedir as abduções é através de um xamã. Só o xamã teria essa habilidade. Por quê? O xamã, ele consegue trafegar por qualquer realidade. Se ele quiser entrar dentro do fio eletrônico, é que ele entra. Então, assim, se um alien consegue levar pessoas hipnotizadas para algum lugar no espaço ou numa nave, esse xamã ele consegue, de fato, acessar. Logicamente que esse é um lado da relação do alien com o xamã. Saindo um pouco do território da abdução, existem algumas comunicações super interessantes, relatadas, inclusive para alguns grupos, né, que praticam xamanismo, tanto cultura indígena quanto cultura da cidade. Só que são histórias muito diversas, não tem como a gente abordar aqui. Mas está acontecendo, é uma coisa super interessante. Eu tenho 2 projetos. Estou escrevendo um livro sobre as minhas palestras, porque toda vez que eu dou uma palestra, as pessoas pedem um livro. Então, qual foi a ideia? O editor que me convidou falou, Maurício, faz então um apanhado aí das suas palestras no livro, porque eu estava já escrevendo um livro sobre xamanismo, inclusive abordando o xamanismo como linguagem, que eu vou deixar um pouquinho de lado, e estou dando continuidade nesse livro que vão ser sobre minhas palestras. Esse ano eu consegui ministrar na correria 27 palestras, mesclando entre só xamanismo, inclusive uma palestra só para mulheres, onde eu chamo o xamanismo, o sagrado e a mulher. Algumas onde eu dialogo de xamanismo com a ufologia e outras só de xamanismo. Então o projeto ainda está no seu início, mas logo logo vocês vão conhecer. Minha mensagem é o seguinte: todo o conhecimento humano é fundamental para a gente entender a própria espécime humana. Ao meu ver, o xamanismo é a base de tudo que nós conhecemos, desde a arte, da ciência, da tecnologia, da magia, da religião, da filosofia. E eu entendo o seguinte: se nós tivéssemos uma abertura maior no diálogo do xamanismo com a própria ciência, eu acho que nós teríamos um caminho muito mais tranquilo. Então, o meu recado, ou a minha mensagem é: pesquisem, estudem, conversem com as pessoas, procurem entender, né? Escolham os grupos que vocês se identificam, né?
Preste atenção se as pessoas são honestas ou não. Então, o xamanismo é algo a ser respeitado, é um sistema de linguagem que nós devemos cuidar com muito carinho. Eu agradeço ao Samuel, agradeço a todos vocês pelo carinho, pela atenção. Meu contato, eu vou deixar aqui meu WhatsApp, é 993414238. Tem minha página no Facebook, Maurício Eloy. Ali eu posto muitos textos, se vocês estiverem interessados, né? Eu tenho uma página também no Face chamada Xamanismo Tradicional, que eu venho postando algumas das minhas pesquisas. Então, muito obrigado. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Se